Pode começar. Bem, boa tarde, meu nome é Marcelo Alonso, eu sou professor atualmente da PUC, Departamento de Geografia da PUC, dou aula no Colégio Pedro II e na Escola Alemã Corcovado e fui professor do Colégio Santo Inácio durante 19 anos. Então, prazer poder ajudar, colaborar no trabalho, né, de alunos da escola. Mas a gente grupo sobre a Umbanda. Vai começar a fazer. Fala mais. Aqui, papai. A gente vai começar a fazer. Tá bom, a gente vai começar. Com licença. A fazer algumas perguntas que a gente elaborou. Primeira, qual a sua conexão com a Umbanda? Eu sou um bandista, né? Minha mãe, minha avó e meu pai frequentavam terreiros de Umbanda, frequentaram durante uns 20 anos. Depois eles abandonaram e por conta de um amigo que me convidou para ser padrinho da filha dele, num terreiro de Umbanda eu acabei entrando e hoje em dia eu sou membro de um terreiro aqui em Botafogo, ali na Rua São João Batista, e sou o que nós chamamos de médium, ou seja, eu sou um praticante da religião. E tem um preconceito muito popular que generaliza Umbanda com Candomblé. A gente queria saber a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda e o Candomblé seriam o que a gente poderia chamar de... são religiões irmãs, porque elas têm muitas semelhanças e uma das semelhanças mais significativas é o culto a divindades que são chamadas de orixás, né? Então, para as pessoas que estão de fora, a sensação é que a Umbanda e o Candomblé são religiões politeístas, mas não são. Elas, na verdade, acreditam num único Deus, num único Criador. Na Umbanda você pode chamar de Olorum, no Candomblé chamam de Olodumare, mas é o mesmo Criador do católico, do protestante, do judeu. Mas esse Criador se manifesta em várias divindades que seriam chamadas de orixás. Ori quer dizer cabeça, né? Então seriam forças que vêm principalmente da natureza, que influenciam no teu dia a dia através da energia que vai perspassar ou vai chegar até a sua cabeça. A Umbanda é uma religião que acredita na reencarnação e acredita na manifestação de espíritos. Então as pessoas, como eu e você, nós temos capacidades sensitivas de nos comunicar com espíritos, alguns mais, outros menos. E esses espíritos de antepassados se manifestam através do seu corpo e eles se manifestam para ajudar e fazer essencialmente a caridade. Então, a Umbanda, ela geralmente faz os cultos aos orixás, a esses espíritos ancestrais, né? E tem uma relação muito forte com elementos do catolicismo, como, por exemplo, acender velas, cultuar as divindades associando-as aos santos católicos, né? E a Umbanda também tem influências indígenas e influências do espiritismo, do kardecismo. O Candomblé é uma religião que cultua mais divindades, mais orixás. Nos rituais de Candomblé geralmente existem sacrifícios de animais, né? Um ritual que sacraliza o animal, que é abatido e depois consumido numa festa. E o Candomblé, ele tem nos rituais, nas roupas utilizadas, nos objetos utilizados, algumas diferenças em relação ao Umbanda. Então o umbandista e o candomblessista têm elementos em comum, mas são duas religiões diferentes. E essa diferença causa em algum tipo de rixa entre as religiões? A relação delas é bem amigável? Olha, de tudo um pouco, né? Eu vou dizer para você que existem os líderes, os sacerdotes ou sacerdotisas de Umbanda e Candomblé são geralmente chamados de pais ou mães de santo. Existem rixas, sim, né? Existem algumas desavenças, principalmente no que diz respeito aos rituais. Então, cada casa faz o ritual de uma forma. E aí entram, infelizmente, algumas disputas de quem faz certo, quem faz errado, quem é melhor, quem é pior. Também existem terreiros que comungam, que fazem rituais em conjunto, que trocam informações, né, que são companheiros. Então, dentro dos praticantes de Umbanda e Candomblé, nós temos grupos que são bastante solícitos uns com os outros, trocam informações, participam de rituais coletivos e outros que têm uma disputa. Agora, essa disputa, inclusive, essa rixa que você coloca,
ela existe dentro da Umbanda e dentro do Candomblé também. Então, um dos grandes problemas hoje na Umbanda e no Candomblé, eu poderia resumir em uma única palavra: vaidade. Existem muitos grupos vaidosos, muitos grupos com posturas bastante radicais em relação aos seus co-irmãos, né? E isso acaba enfraquecendo a união dos grupos de religiões de matrizes africanas, o que é lamentável, né? Tipo, de agora, aproveitar que está falando sobre essa questão de conflitos e perguntar logo sobre a religião da Umbanda e Candomblé com outras religiões. Fala logo disso, entendeu? Tá. Qual é a relação da Umbanda com outras religiões no Brasil, sobre os conflitos e principalmente com a religião evangélica? Olha só, aí tem algumas questões importantes. Estatisticamente, pelo censo de 2010, os umbandistas e candomblecistas representam menos de 1% da população que declara a sua religião atualmente. Então, nós somos minoria, né? Nós somos extremamente pequenos em quantidade. Hoje, a maioria da população ainda é católica, apesar do declínio do número oficial de católicos, e depois vem os chamados evangélicos, né? Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala em evangélico, a gente às vezes usa a palavra também de uma forma estereotipada, né? A gente hoje associa o evangélico a radical, o que não é verdadeiro. Mas infelizmente, se nem todos os evangélicos, na verdade, se a maioria dos evangélicos não tem uma postura radical, infelizmente a maior parte dos ataques sofridos por umbandistas e candomblecistas vem de grupos evangélicos chamados neopentecostais. E esses ataques, eles são comprovados principalmente por duas pesquisas. Uma foi feita pela PUC-Rio em 2013 e uma outra pelo Comitê de Combate à Intolerância Religiosa esse ano, em 2017. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos registrou, até o momento, em 2017, mais ou menos 40 ataques, 40 denúncias oficiais de ataques por intolerância religiosa. Dessas 40, vamos dizer assim, mais ou menos, dessas 40 denúncias, a maioria significativa são agressões sofridas por grupos de Umbanda e Candomblé. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem hoje o crescimento de atitudes de intolerância, e essa intolerância ela tanto se expressa de forma verbal como física. E o principal espaço onde essas agressões acontecem são as ruas, os transportes coletivos e as escolas. Então, daí a importância de um trabalho como esse de vocês, porque a escola é um espaço de intolerância religiosa, e essa intolerância religiosa parte principalmente dos professores. O ataque maior parte, às vezes, do docente, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem um crescimento de situações de intolerância. Aqui no Maitá a gente tem um exemplo muito próximo de vocês, que foi a Casa do Mago, que foi atacada 3 vezes e o dono foi obrigado a colocar segurança. E os ataques na Baixada Fluminense, inclusive com incêndios criminosos de templos de Umbanda e Candomblé. Então a gente vive um movimento assim de, não sei se mais radicalismo hoje do que no século passado, mas uma maior evidência porque a mídia está acompanhando mais de perto. E isso tem um lado positivo, né? E você falou agora dessa percepção, parece que está maior essa onda de preconceito, discriminação. Você acha que tem alguma relação com o nosso novo líder municipal, o prefeito Crivella, que é um praticante da religião evangélica, um membro da religião evangélica? Você acha que algumas pessoas radicais veem meio com um líder, um incentivo à prática, essa prática de discriminação? Olha, em relação ao prefeito Crivella, que é um bispo licenciado da Universal, o que eu posso dizer? A Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente, tem muitos fiéis que são violentos e intolerantes. Também a gente não pode generalizar que todos os membros da Universal são radicais, fanáticos e fundamentalistas religiosos. Mas o bispo Crivella, né, ele tem algumas posturas, e teve algumas posturas, principalmente no passado, que corroboram essa atitude mais fundamentalista. Até o momento, na gestão do Crivella, não houve nenhuma ação que reforçasse essa intolerância religiosa.
Então, algumas ações do prefeito têm sido contestadas, mas nós não podemos acusar diretamente o prefeito de ter tido esta postura porque ele é uma pessoa intolerante. Então existem ações do Crivella que levam a suspeitas de que ele é uma pessoa com dificuldades, né, de diálogo interreligioso, mas a gestão dele não tomou nenhuma atitude concreta em relação a isso. Agora, a eleição do Crivella, ela revela uma posição de parte da população carioca que quer ser cuidada, que quer resgatar talvez valores cristãos mais fundamentalistas, né? O crescimento assim de uma desesperança, de desespero, de uma falta de perspectiva que está levando o carioca a ter atitudes bastante populistas, né? De defesa de ações populistas. E o prefeito Crivella, ele se elegeu com essa bandeira do cuidar do outro e com um discurso pautado na religião. Então, o que eu posso questionar é que há no Rio de Janeiro e no Brasil o crescimento de uma mistura muito grande entre religião e política, o que se manifesta na bancada evangélica, no Congresso, o que se manifesta com a eleição do Crivella. Então, existe também uma demonização de absolutamente tudo aquilo que o Marcelo Crivella faz. E, particularmente, eu não acho isso correto, né? Por ser um bispo, por ser da igreja, absolutamente tudo que ele faz passa a ser fundamentalismo religioso. Não. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma história de vida, uma história familiar, uma história de bispo que nos leva a ter uma desconfiança em relação às suas ações. Mas, até o momento, não houve assim, nenhuma medida legal que realmente aumentasse, né, efetivamente a intolerância religiosa. Essa intolerância a gente sabe que existe dentro da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, da Igreja Católica também, como também existe uma intolerância muito grande de grupos de Umbanda e Candomblé em relação aos evangélicos. Né? Então, assim, como umbandista, eu mesmo tenho que às vezes me policiar para não ter um discurso também intolerante, porque os ataques partem principalmente de grupos evangélicos de determinadas igrejas. E a reação dos umbandistas e candomblecistas é imediata. O evangélico é nosso inimigo. E esse cuidado também os umbandistas e candomblecistas têm que ter. Então, há um momento de grande polarização que não é somente política aqui no Rio, mas é religiosa. Né? O bem contra o mal, o demônio contra Deus, o santo contra... Então isso tudo tá marcando muito hoje o Rio de Janeiro, e a eleição do Crivella é uma expressão disso, no meu ponto de vista. Né? E seguindo essa linha da política, da bancada evangélica, se tem, mesmo sendo poucos, alguns líderes, alguns políticos, deputados umbandistas, como é que o Umbanda está atualmente na política brasileira? Olha, além de nós sermos muito poucos, né, o que acaba sendo um problema na hora de quantidade, por exemplo, o que eu fiz recentemente o meu doutorado, e na pesquisa eu percebi que muitos membros de Umbanda e Candomblé não querem saber de política, não querem participar de uma eleição para deputado, de uma eleição para senado, de uma eleição para governador. É um discurso de que religião e política não se misturam, e logo, concordo, o Estado é laico e religião e política não se misturam. Mas existe uma diferença entre, por exemplo, você ser evangélico e ser deputado. Se você é evangélico e deputado, eu não posso recriminar você por isso, por ser evangélico. O que você não pode fazer é levar a sua crença para dentro de um congresso, para dentro de uma alerge ou dentro de uma câmara municipal. Isso você não pode fazer. Ao mesmo tempo, o umbandista e o candomblessista também não podem fazer isso. Então existe um discurso que me preocupa, que é o seguinte: como a bancada evangélica é muito grande, e infelizmente muitos deputados e senadores evangélicos misturam a sua crença com a política, muitos umbandistas hoje e candomblecistas querem também eleger deputados para que esses deputados possam lutar pelos direitos dos umbandistas. Mas o que é lutar pelos direitos dos umbandistas? A gente tem que ter um deputado lutando pelo evangélico, outro pelo umbandista, outro pelo católico. O deputado é deputado, parlamentar é parlamentar, e tem que lutar por todos. Todos nós somos cidadãos. Então essa discussão é uma discussão muito importante,
E eu tenho visto que a representatividade, nós temos hoje um representante oficial que luta, né, contra a intolerância religiosa na Alerj, que é o deputado Átila Nunes, e o filho dele é secretário estadual de Direitos Humanos. Ponto. Não há mais nenhum parlamentar oficialmente levantando a bandeira da Umbanda ou do Candomblé, né? Em compensação, a bancada de deputados ou vereadores ditos evangélicos e que levam essa crença para dentro do parlamento vem aumentando significativamente. E aí surge a pergunta: o que fazer? Não quero saber de política, então você fica marginalizado e não vai participar das discussões e dos debates. Ao mesmo tempo, ser eleito com uma bandeira religiosa não é democrático. Porque num Estado laico você não pode ser o deputado da Umbanda ou o deputado da Igreja Universal. Você tem que ser deputado. Então essa questão é uma questão também bastante delicada, né? Agora uma pergunta mais na área social, porque como a gente estudou, e muitas pessoas já sabem, Umbanda é uma religião matriz africana, que tem uma origem de um secretismo e tal. Se a religião da Umbanda ela continua muito correlacionada a um grupo social específico, no caso os negros, ou se o Umbanda atualmente ele já é desmembrado, já é associado a todas as classes sociais, se já está integrado na sociedade mais como um todo e não a determinado grupo. Essa pergunta é excelente, porque existe um estereótipo de que o praticante da Umbanda e do Candomblé são negros, sim, pobres, moradores da periferia ou de uma área de comunidade ou favela, e ponto final. Isso mudou, né? Hoje, quando você vê a bancada evangélica, por exemplo, você vai ver mais deputados evangélicos negros do que brancos. Quando você vai, por exemplo, visitar uma área como a Baixada Fluminense ou a Zona Norte do Rio, nas igrejas ditas evangélicas há um predomínio cada vez maior de negros. Nos terreiros de Umbanda e Candomblé, até por serem religiões caras, como assim, caras? Os rituais geralmente exigem das pessoas gastos muito elevados. Se você, por exemplo, quer ser batizado no Candomblé, que a gente chama de fazer a cabeça no Candomblé ou na Umbanda, às vezes são necessários 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais, né? Festas de Candomblé e de Umbanda movimentam centenas de reais. Então os objetos, os adornos, tudo custa muito dinheiro. Então hoje você vê dentro da Umbanda e do Candomblé várias classes sociais, cada vez mais classe média, média alta, profissionais como advogados, procuradores, juízes, professores. Então, por exemplo, eu sou umbandista, né? Eu sou de classe média, sou professor universitário, sou professor de ensino básico e sou branco. Então eu não tenho nenhum daqueles estereótipos de uma religião teoricamente de matriz africana. Até porque a Umbanda ela tem matrizes africanas, sim, mas ela não é africana. Ela é uma religião brasileira que tem elementos africanos, europeus, indígenas e hoje, inclusive, até do Oriente. Hoje existem rituais na Umbanda que são manifestações de espíritos de mestres hindus, mestres budistas, egípcios, e vai por aí afora, né? Então, quer dizer, hoje o perfil social não tem mais esse rótulo, praticante de religião de matriz africana, ou seja, negro. Porque aí você associa a Umbanda e o Candomblé ao racismo, e isso não está mais acontecendo. Você não pode mais delimitar tão claramente. Nas igrejas evangélicas aumenta a população de pobres, da periferia e negros. Na Umbanda e Candomblé há um aumento de classe média, média alta e brancos. Então o meu terreiro, por exemplo, aqui em Botafogo, a minha mãe de santo ela é negra. Mas se você for ver os membros do terreiro, como a gente chama o templo, quase todos brancos, de classe média, estudantes universitários, advogados, professores, né? Você vai a terreiros de candomblé de grande porte, no estacionamento você vai encontrar carros de luxo, você vai encontrar pessoas que têm mais grana. Então esse perfil, esse rótulo, o negro, religiões de matriz africana, o de classe mais baixa, a religiões de matriz africana, isso já mudou e está mudando muito. Então por isso que nos movimentos sociais a segmentação
acaba sendo um grande problema. Movimento negro, movimento umbanda, o movimento de candomblé, um movimento disso, um movimento daquilo. E aí você fragmenta demais, quando a realidade hoje ela é muito mais complexa. Agora, por exemplo, umbanda e candomblé são religiões que têm uma participação muito maior, por exemplo, de transgêneros, de travestis, de homossexuais, por conta da dificuldade de serem aceitos dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas, né? Então, grupos que muitas vezes são marginalizados nessas práticas religiosas são mais aceitos na umbanda e no candomblé, né? Mas isso também não quer dizer que um homossexual, uma travesti ou um transexual não possam participar de outros grupos, mas a aceitação é mais difícil. Mas essa relação direta com negros e com classes mais baixas, isso hoje é muito relativo, entendeu? Entendi. É curioso. E também fala um pouco do termo macumba, que é um termo muito utilizado de modo pejorativo de pessoas alienadas, pessoas preconceituosas. Eu queria saber o que significa o termo macumba. Macumba é um instrumento. Bom, a macumba é um instrumento. O termo passou a ser muito utilizado como representação de quem pratica umbanda ou candomblé. Então, a palavra macumbeiro passou a ser associada a todos aqueles que praticam umbanda e candomblé. E aí começa um rótulo que cria uma identidade falsa, porque ser umbandista, existem várias umbandas, e ser candomblessista, existem vários candomblés. Começa por aí. E a macumba, sendo um instrumento, ela não representa de fato todas essas duas religiões. Mas a palavra macumbeiro hoje, ela está, eu concordo com você, totalmente atrelada a algo que é negativo. Então, o macumbeiro é aquele que faz macumba. Fazer macumba significa fazer um despacho. O que é fazer um despacho? É você fazer uma oferenda para algum espírito ou alguma divindade onde você quer fazer o mal ao outro. Então, a imagem do umbandista, a imagem do candomblessista, são imagens associadas ao demoníaco, ao mal, aquilo que é feito para prejudicar o outro. Quando, na verdade, a essência da umbanda, por exemplo, é a caridade. E a macumba na umbanda? A macumba é um instrumento. Então não existe macumba. Sim. Não existe religião de macumba, religião macumbeira. O que existem são umbandas e candomblés. Essa palavra macumba é uma palavra que generaliza, que hoje, infelizmente, foi associada a algo negativo, mas que, na verdade, é um instrumento. Um instrumento que era utilizado na África, que foi trazido para cá e acabou sendo associado o uso desse instrumento e o ritmo às práticas religiosas. Um instrumento musical? Isso, um instrumento musical. É um instrumento musical que acabou sendo associado ao ritmo, ao ritual e, consequentemente, à religião. Religião de candomblé e a religião de umbanda. Entendeu? E também a gente gostaria de saber, para a galera que quer conhecer outras religiões, quer conhecer um terreno de umbanda ou candomblé, quais que tem aqui por perto que é possível a gente fazer algum tipo de conhecimento mesmo, de participar de algum ritual? Olha, tem o meu terreiro, fica aqui em Botafogo, né, aqui na rua São João Batista. Tem um outro templo, ou terreiro, que fica ali quando você sai do Humaitá, entrando na Pinheiro Guimarães do lado direito, uma casa branca. Ali também funciona. Aqui em Botafogo tem um outro perto ali pegando a General Polidoro, né? Você seguindo a General Polidoro, você tem a Arnaldo Quintela à direita e a General Polidoro à esquerda. Tanto na General Polidoro como na Arnaldo Quintela tem 2 terreiros de umbanda. E é chegar lá, conversar. Você chega lá, você pode se informar sobre as festividades, que eu acho que para vocês que não conhecem, seria interessante ir num momento assim, ou para você assistir uma festa, uma homenagem a uma divindade, que a gente chama de orixá, ou até mesmo num dia onde as pessoas que trabalham, elas estão disponibilizando o corpo delas para a manifestação de um espírito que vem ajudar o outro que está precisando. Uma palavra de carinho, com uma orientação para um banho, um chá, ou de repente algum tipo de pensamento que possa melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Então seria interessante vocês entrarem, procurarem informações, ver o calendário de festividades e aí vocês irem, no caso, olha, vai ter tal dia, festa para a divindade X.
Você chega lá, você assiste, você fica bem à vontade. O ideal é vocês irem assim com roupas claras, que o branco simboliza a união de todas as cores. Né? Nessas festividades é muito comum as pessoas às vezes tirarem os sapatos, porque o sapato está cheio de sujeiras, né, do que a gente anda na rua. Vou chegar lá de chinelo. O ideal é você ir, né? Assim, você pode ir de chinelo, né? Mas você tira o chinelo. Se você for, por exemplo, entrar no local onde a festa está acontecendo, porque o chinelo que vem da rua simboliza o quê? A impureza, todas as sujeiras, e aí você, ao tirar e botar o pé no chão, você também entra em comunhão com a terra. Porque a Umbanda e o Candomblé, o que eles cultuam? Divindades que representam o Criador. E o que é o Criador? A natureza. Sim. E por fim, você vai passar uma mensagem para todos os alunos sobre essa intolerância que a gente vê, essa onda que a gente vê cada vez mais, intolerância religiosa. Não só intolerância religiosa também, mas todo tipo de intolerância, que a gente vê essa onda forte no Brasil e no mundo todo. Eu penso da seguinte maneira, se você não acredita no que eu acredito, se você não aceita aquilo que eu aceito, se você discorda do que eu acho que é certo, se você é uma pessoa que acha que o que eu faço é um absurdo, você tem esse direito. O que você não tem é o direito de impedir que eu pratique a minha religião. Por um motivo muito simples, não é porque eu acho certo e você acha certo ou ela acha certo. Ou porque é bonitinho, ou porque na aula de geografia ou na aula de religião os professores ensinaram que você tem que respeitar. O respeito não é porque você tem, porque você acha bonitinho. O respeito tem que existir porque a Constituição diz isso. Então, se existe uma lei que diz que racismo é crime, se existe uma lei que diz que eu posso ter liberdade de culto, que a minha liberdade de crença é garantida na Constituição, a minha liberdade de culto é garantida na Constituição, e a minha liberdade, é claro, não pode ferir a sua, mas a minha liberdade está escrita na lei, eu não posso ser impedido de acreditar naquilo que eu acho que é correto. Você tem o direito de discordar de mim e tem o direito de dizer, não concordo com você, acho isso tudo uma bobeira, eu acho a sua crença uma maluquice. É um direito seu pensar assim. Agora, você não tem o direito de me agredir, nem verbal, nem fisicamente, e nem impedir que eu pratique a minha religião, porque isso é constitucional. É um direito do cidadão, e eu sou um cidadão. Então, o respeito tem que ser a lei. O respeito tem que ser a Constituição, ao Estado de Direito. Então, as pessoas que não respeitam a outra, que não gostam da religião do outro, tudo bem, isso não é um problema. O problema é quando elas tacam fogo, quando elas agridem ou tacam uma pedra na cabeça, como aconteceu com uma menina do Candomblé há pouco tempo, né, alguns anos atrás. Ou seja, isso é inadmissível, porque ela foi violentada fisicamente, porque ela tem uma crença que alguém não concorda. Então, não concordar é um direito, mas é direito do outro ter a sua participação religiosa. Essa seria, eu fico bastante feliz que o Colégio Santo Inácio esteja proporcionando esse espaço, né? Uma escola católica, tradicional, né? Trabalhei durante muito tempo lá, tive todo o espaço para fazer trabalhos, né? Fico feliz que a escola esteja cada vez mais estimulando a discussão do diálogo interreligioso dentro de um colégio católico jesuíta. E a gente Parabéns aí pela agradece toda a disponibilidade. Eu que agradeço aí. Quando se precisarem aí de alguma coisa sobre a Umbanda, sou praticante e sou estudioso, então estou à disposição. Por mais conversas.